O tema da minha mensagem hoje é o efeito da oração e jejum. Pela oração você desenvolve intimidade com Deus, e através do jejum você desenvolve a autoridade de Deus. Eu nunca tinha entendido esse lance, que Jesus falou, essa casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Eu nunca tinha entendido de forma definida mesmo o porquê dessas duas coisas, de ter que andar junto. Porque eu não sei se é só eu, irmãos, mas para mim é muito desafiador. Para mim é muito difícil fazer as duas coisas. Ou a gente consegue ter um momento bom de jejum orando pouco, ou a gente consegue ter um momento bom de oração jejuando pouco. É interessante que Jesus e a Bíblia, eu comecei a fazer uma pesquisa para elaborar a minha mensagem, e eu observei que essas duas coisas, elas são uníssonas, elas são acopladas. Quando você observa assim a Bíblia Sagrada, você observa que Deus ele está sempre querendo nos dar o pacote completo, e a gente está sempre querendo se contentar com as coisas pela metade. Exemplo, eu sou de uma igreja extremamente pentecostal, a minha origem, Assembleia de Deus, e eu observava que na Assembleia de Deus existiam dois grupos de pessoas: os da graça e os do conhecimento, os pentecostais e os estudiosos. Os pentecostais chamavam os estudiosos de frios, e os estudiosos chamavam os pentecostais de meninos, de empolgados. Então existia um grupo da graça e o do conhecimento. Mas quando você olha a epístola de Pedro, a Bíblia diz assim: crescendo na graça e no conhecimento. Por quê, pastor? Porque graça sem conhecimento é uma comédia, porque a pessoa fica só engraçada. Mas o conhecimento sem a graça também é uma tragédia, porque a pessoa fica engessada. Quem está me entendendo aqui? Então, por isso, dessas duas pernas que nós precisamos caminhar. Se nós desejamos fluir, se nós nos contentamos em apenas funcionar, continuar vindo na igreja, sendo crente, aquele crente, raso, aquele crente normalzinho, que não vai para o mundo, não vai para o pecado, mas também não aprofunda, beleza. Mas se você realmente, se esta igreja realmente, ela quer abalar esta cidade, esse ano, irmão, será o ano da implantação dessa cultura de jejum e oração. Tudo ou nada. Ou a gente fecha a igreja no final do ano, ou a gente aumenta a igreja no final do ano, porque nós faremos um estrago, meteremos o terror no reino de Satanás, através dessas duas ferramentas poderosas, amém? Quando você lê o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, o comecinho dele narra Jesus subindo com Pedro, Tiago e João ao monte, alguns dizem que é o Monte Tabor, denominado de Monte da Transfiguração, e lá ele se transfigura, suas roupas ficam brancas, resplandecentes, e aparecem dois vultos do Velho Testamento, Moisés e Elias, que conversam com ele acerca da sua morte. O Pedro, Tiago e João, eles ficam atônitos, estupefatos. Estupefato é uma palavra legal, acho que eu não falei ainda aqui. Então eles ficaram assim, perplexo com aquela situação, por ver Elias e Moisés. E no momento que a gente assim, tem uma experiência transcendental com Deus, a nossa tendência é falar coisa que a gente não está nem entendendo. E o Pedro disse: Senhor, posso fazer 3 casinhas aqui? Eu sou pescador, mas eu sou do enjambre, já quero agora fazer um serviço aqui de carpinteiro, e fazer 3 casas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. De repente a Bíblia diz que eles foram encobertos por uma nuvem. Foram encobertos por uma nuvem, e uma voz falou da nuvem: este aí é o meu filho, escute ele. E a Bíblia diz então que quando eles abriram os olhos, eles não viram mais ninguém a não ser Jesus. E eles ficaram assim tão atônitos, que eles não conseguiram falar disso com ninguém, até que Jesus morreu e ressuscitou. Quando eles estão descendo o monte, eles se deparam com um vale, e lá no vale se apresenta um pai, com um menino endemoniado, com um filho. A Bíblia diz que ele era filho único, e ele tinha um espírito de mutismo e surdismo. Nesse caso em particular, o espírito, o demônio que estava na vida dessa criança, deixou essa criança muda e surda.
O pai trouxe para os discípulos, para os 9 discípulos que ficaram ali, que não foram com Jesus expulsar, mas eles não conseguiram. E aí, de repente, começou uma discussão entre eles. Por que foi e não expulsou? Por que expulsou? E não sei o que. De repente os discípulos dizendo, mas a responsabilidade é sua, pai. E o pai dizendo, mas vocês não mandam com Jesus, vocês não são crentes. Então por quê? E aí Jesus chega e pergunta, o que vocês estão discutindo? Aí começa então o versículo de número 20, o versículo de número 17, que diz assim: um homem, no meio da multidão, respondeu: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede a falar. 3 coisas que eu aprendo aqui. Primeiro lugar, muitas vezes para acessarmos o milagre, nós precisamos estar no meio da multidão. Deus não realiza milagre na vida de quem resolve se isolar. Eu preciso estar no meio da multidão, eu preciso aprender a estar no meio de gente. E isso está ficando cada vez mais difícil e desafiador. Segunda coisa que eu aprendo aqui é responsabilidade dos pais levarem seus filhos a Jesus. Não é responsabilidade da escola aqui da igreja, não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade de ninguém. Os pais não podem terceirizar a sua responsabilidade de levarem seus filhos a Jesus. O homem diz: eu te trouxe meu filho. Não terceiriza então. Terceira coisa que eu aprendo aqui é que eu não posso naturalizar o mundo espiritual. Esse homem aqui, ele teve discernimento que a questão ali não era epilepsia, a questão aqui não era uma surdez, não era uma mudez normal, era o espírito. Porque o menino não apenas não falava e não ouvia, ele também convulsionava, ele também era jogado no fogo, como é dito aqui mais para frente. Preste atenção aqui, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. E esse pai, ele não naturalizou. Irmão, se tem uma coisa que tem atrapalhado hoje, o pai aqui falou, olha, ele está com um espírito. Então o diabo quer que você o adore, conforme ele tentou fazer com Jesus em Mateus capítulo 4, ou o ignore. Vou repetir. Deixa eu explicar para você a estratégia de Satanás. Ou ele quer que você preste culto a ele, foi o que ele falou para Jesus, Mateus 4 e 9, tudo isso vou te dar se tu prostrado me adorar. Então, ou ele quer que eu o adore, ou que eu o ignore. Ou seja, não, o diabo não existe, não é tão poderoso, não é tanto assim, isso aí é coisa da igreja, tudo é espiritual. Então, tome muito cuidado. Mateus capítulo 15, versículo 22, quando aquela mulher cananeia, ela procura Jesus, ela diz o seguinte: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela teve discernimento, aquela mãe teve discernimento. Ei, pai, mãe, você precisa ter discernimento de coisas que são naturais e de coisas que são espirituais. Quando eu e a minha esposa pastoreávamos uma igreja, Assembleia de Deus do Alto Feliz, durante alguns finais de semana, quando chegava domingo, 5 horas da tarde, nossas 2 filhas pequenas adoeciam. Elas brincavam o dia inteiro, estavam o dia inteiro de boa. Quando chegava 5 horas da tarde, febre, e aí elas ficavam assim em fase terminal da vida. Isso aconteceu no primeiro domingo, no segundo domingo, no terceiro domingo, no quarto domingo. Eu olhei para minha esposa e disse: é espiritual, vamos botar a mão na cabeça e expulsar esse demônio, esse capeta que quer atrapalhar. Então você tem que tomar cuidado. Essa semana um pai falou que um menino dele de 3 anos de idade, terminou o culto, o menino ele berrou daqui até em casa, mas berrou de uma maneira que ele nunca viu. E outra coisa, o menino olhava para ele e gritava: eu te odeio, eu quero matar você. 3 anos de idade. Você acha que isso é natural, irmão? Observe a falta de comunicação dos seus filhos, aquela falta de comunicação exacerbada. O meu filho entrou na adolescência, ele está falando pouco. Observe, irmão, porque isso pode ser demônio, isso pode ser espiritual, para atrapalhar o diálogo dentro de casa, a comunicação. O pai diz: esse espírito o impede de falar. Então não ignore o excesso de silêncio dos seus filhos. Busque o dom de discernir espírito. Olha aqui para mim, isso é um dos 9 dons do Espírito Santo.
1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Um dos 9 dons é o dom de discernir espírito. Você precisa perceber o que é natural e o que é sobrenatural. Você precisa ter discernimento do que é algo simplesmente natural e do que é algo simplesmente sobrenatural. Ontem, quando encerrou aqui a nossa entrega de cestas básicas, a Miriam me trouxe uma jovem para eu orar por ela. Uma jovem apresentável, 20 e poucos anos, bem tranquila assim. E eu perguntei a ela: o que está rolando? Você quer que eu ore por quê por você? E ela disse: eu sou viciada. Eu disse: no quê? Achei que fossem drogas, mas ela não tinha cara. Ela disse: sou viciada em jogos, tigrinho, perco muito dinheiro, isso está atrapalhando meu casamento, está atrapalhando minha vida, está atrapalhando tudo, eu perco dinheiro, já ganhei muito dinheiro também. E eu disse: sério? E ela disse: eu estou profundamente angustiada, pastor, porque eu na tentativa de tentar resgatar o que eu perdi, eu acabo perdendo mais, às vezes ganho mais. Quando ganho também fico angustiada, porque eu sei que eu estou ganhando o dinheiro de alguém que está perdendo. E eu olhei para aquela mulher, e eu disse, para aquela jovem, eu disse: eu vou orar por você. Pedi para a Miriam botar a mão em cima do peito dela, a Miriam ficou do lado, e eu comecei a orar. Só que geralmente, como é que o crente ora por esse tipo de coisa? Senhor, abençoa a tua filha, dá graça para tua filha, dá poder para tua filha, dá amor para tua filha. E a gente conversa com Deus, mas não conversa com Satanás. E ontem, aquela vozinha assim que eu ouço lá de vez em quando, disse assim: fala com o espírito que está escravizando essa jovem. E eu mudei a minha oração e disse: espírito de jogo, de jogatina, espírito demoníaco que está escravizando essa jovem, em nome de Jesus, eu te ordeno agora que tu deixe essa vida. Irmão, não fechei a minha boca, a mãozinha já começou a se torcer. Eu já disse: bota as garras para trás, Satanás, e obedece. Se você está na unção de Deus, o Espírito obedece. Se não for, demônio não obedece, mas se for, obedece. Já botou a mãozinha para trás, desse jeito assim, começou a urrar. Eu achei que os olhos azuis da Miriam iam saltar. E eu disse: em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te ordeno, espírito desgraçado que está na vida dessa moça, sai. Só uma vez, saiu. Amém, irmão? Nós temos essa autoridade, nós recebemos essa autoridade. Quem tem vida de oração tem intimidade, quem tem vida de jejum tem autoridade. E nós precisamos ter esse discernimento, porque senão a gente vai ficar abençoando pessoas que estão possessas. Depois que ela voltou ao normal, eu disse: o que você acha que aconteceu? E ela disse: eu não sei, só sei que parecia que tinham 2 pessoas dentro de mim, eu e mais alguém. Eu disse para ela: depois a Miriam vai explicar para você o que aconteceu. Então, só para você ter uma ideia da experiência que a gente teve ontem. Versículo 18 diz: onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Então, irmão, tem espírito tentando jogar os nossos filhos no chão. Entenda isso, pais, pelo amor de Deus, discirna isso. Segundo lugar, devemos prestar atenção naquilo que nós tentamos fazer, mas não estamos conseguindo. Aquele homem disse: os teus discípulos tentaram. Não é que eles não quiseram, não. Eles tentaram, está aqui no texto. Mas eles não conseguiram. Eles até tinham boa intenção. Nós temos boa intenção, irmão, de curar a nossa nação, de curar a nossa cidade. Nós temos boa intenção de ver a nossa célula sendo abençoada por Deus, crescendo, multiplicando. Hoje eu pude ver a alegria dos líderes de célula batizando alguns pela primeira vez. Mas tem coisas que a gente está tentando, mas não está conseguindo. Já percebeu? Durante muito tempo eu fiquei tentando. A Márcia disse que até um período atrás, parece que a igreja estava com a porteira aberta só de saída das pessoas, e a porteira de entrada parecia que estava fechada. Depois que nós nos posicionamos com oração, com jejum, sexta-feira os pastores da casa, todos estavam em jejum. Irmão, a porteira de entrada se abriu de novo.
em nome de Jesus, glória a Deus. Então, em primeiro lugar, perceba e reconheça a sua limitação. Perceba o que você está tentando, mas não está conseguindo. Líder de célula, perceba o que você está tentando, mas não está conseguindo. Versículo 19. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Jesus está dizendo: eu não suporto mais esta geração. Tragam-me o menino. Então, irmão, uma coisa que a gente precisa entender é a diferença entre incredulidade circunstancial, que é aquela incredulidade do Tiago. Cadê o Tiago, marido da Renata? Aquela incredulidadezinha de sexta-feira. Chegou para mim: pastor, eu achei que ia dar uns 60. E eu disse que ia dar uns 30. Essa é a nossa incredulidade momentânea, Tiago. Nossa incredulidade circunstancial. Todos nós temos. Ninguém vive no auge da fé. Ah, pastor, eu vivo voando, eu vivo transportando montanha de um lado para o outro. Mentira. Para de mentir. Nós todos temos um momentinho de incredulidade. Acho que não vai dar certo. Hoje não vai vir ninguém na célula. Acho que batismo não vai vir ninguém. Agora, não devemos confundir a incredulidade circunstancial com a incredulidade geracional. É o que Jesus está falando. Aqui não era algumas pessoas que estavam circunstancialmente com pouca fé. Era uma geração inteira que estava sendo incrédula. Não faça parte de uma geração incrédula, meu irmão. Faça parte de uma igreja que ainda acredita em Deus, que ainda crê que as coisas vão mudar, que ainda crê que, apesar da economia, da política ou de qualquer circunstância, milagres acontecerão na nossa nação, na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família, na nossa empresa. Milagres acontecerão em nome de Jesus. Terceiro lugar, quando você não der conta de algo, leve para Jesus que Ele resolve. Jesus disse: traga o menino, traga o garoto aqui, traga para mim que eu resolvo, olha aqui para mim. Talvez nesta noite existem pessoas aqui que estão tentando resolver os seus problemas sozinhos. Ah, mas eu tenho experiência, irmão. O melhor piloto morreu na pista. O melhor pescador da Bíblia se afundou. Talvez o terreno em que você mais domina será o seu terreno mais escorregadio. E Deus permite tudo isso para quê? Para que isso crie dependência de você com relação a Deus. Não deixe a sua experiência atrapalhar a sua fé e dependência em Deus. Versículo 20. Então eles o trouxeram quando o Espírito viu Jesus. Diga assim comigo: viu Jesus. Imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Primeira coisa que eu quero aplicar aqui: Jesus não buscava ninguém, irmão. Isso era a missão dos discípulos. Jesus quer salvar essa cidade, amém? Através de nós. Segunda coisa que eu aprendo aqui: devemos observar que o espírito demoníaco não suporta estabelecer conexão visual com Jesus. Quando foi que o capeta manifestou aqui? Quando ele viu Jesus. Olha aqui para mim. Você sabe por que algumas pessoas da sua célula não conseguem vir aqui? Porque aqui elas vão ter que, o demônio aqui vai ter que estabelecer conexão visual com Jesus em nossas vidas. Você sabe por que pessoas evitam estar em ambientes proféticos? Porque o mundo espiritual, você não, a gente vem fisicamente, não vê, mas os capetas, eles veem o mundo espiritual se movendo, eles veem o mundo espiritual que é real para eles. Quando esse espírito, ele olhou para Jesus, manifestou. Então pessoas que estão sob o poder de espírito demoníaco, essas pessoas, elas evitam ambientes onde Jesus está. Não é culpa delas, é porque há um espírito demoníaco agindo na vida delas. Entenda isso. Então isso explica o porquê de muitas pessoas evitarem ambientes como a igreja. Versículo 21. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Quando o diabo, irmão, não consegue roubar a nossa salvação, ele tenta roubar o nosso tempo. Eu vou repetir. Quando o diabo não consegue roubar a nossa salvação, ele nos mantém salvos, perdendo tempo.
com distração, com entretenimento, com coisas que não são pecado, mas que na verdade estão roubando o nosso tempo, estão tirando de nós coisas boas que poderíamos estar fazendo. Segunda coisa que eu aprendo aqui: crianças podem sim estar sob a influência de espíritos demoníacos. A resposta do pai foi: desde a infância. Você acha que o seu filho de 1 ano, 2 anos, 3 anos não pode estar sob a influência de demônios? Pode. E deixa eu te falar uma coisa: sabe quem que abre a porta para esses demônios entrarem na vida dos nossos filhos? Os pais. E principalmente hoje, através das telas. Principalmente hoje através das telas, através de vídeos da internet, através de programas televisivos, desenhos animados que você não presta atenção. Crianças podem ficar sob a influência de demônios. Quando nós colocamos a mão sobre a cabeça da Débora, sobre a cabeça da Cálita, e repreendemos esse espírito de enfermidade que tentava atrapalhar o meu ministério e da Márcia, nunca mais aconteceu. Então tome cuidado, ore mais por seus filhos, ore mais por seus filhos, proteja-os mais. Não pensa que eles são anjinhos do Senhor com asinhas. Não são. Ore por eles, proteja eles, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 10, versículo 24, Faraó disse para Moisés: pode levar todo mundo para adorar o Senhor, mas deixe as crianças. O diabo está sempre tentando ganhar a próxima geração. Tem pai que bota o filho em tudo, é natação, é jiu-jitsu, e é isso, e é aquilo, até no crossfit. Está lá um menino desse tamanho levantando pneu de bicicleta. Mas a criança vai ali para baixo, não tem uma Bíblia, não sabe cantar um louvor. Tome cuidado. Versículo 22. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. O objetivo desse espírito demoníaco é matar os nossos filhos. Sempre foi. Mas é função dos pais biológicos e espirituais apelarem para quê? Para a compaixão e ajuda do Senhor. Ele disse: tem compaixão de nós, ajuda-nos. Irmão, você não consegue vencer esse espírito sozinho, peça ajuda para Jesus. É por isso que crente tem que vir em culto, irmão. É por isso que crente tem que ser treinado aqui, crente tem que ser nutrido aqui, crente tem que ser ferramentalizado aqui, tem que receber ferramentas, tem que receber estratégia, tem que receber conhecimento, tem que receber unção na casa do Senhor, para saber lidar com tudo isto. Amém, gente? Jesus disse para ele: se podes, tudo é possível ao que crer. Jesus enfatiza aqui que nada resiste ao que é realizado com fé. Talvez você não esteja no seu melhor momento de força, mas isso não atrapalha que você se mova em fé. Tudo é possível ao que crer. Tudo é possível a quem ainda continue acreditando no poder de Deus, ainda continua acreditando nas promessas que tem nesse livro aqui. Tudo é possível ao que crer. Jesus devolve para o pai a responsabilidade e culpa que ele quis transferir para os discípulos. Ele disse: olha, eu trouxe aqui e os teus discípulos não puderam resolver o problema do meu filho. Quantos pais assim aqui na igreja? Eu estava dando risada com o Éder, com o Joás, porque no nosso retiro, por exemplo, lá em Jaguaruna, chegavam os pais aqui, dondocos, estacionavam o carro, desovavam o bagulho e saíam. Eu perguntava para o adolescente: o teu pai marcou para alguém levar você? Não marcou não, ele só disse que aqui vocês se viravam. Irmão, esse espírito precisa ser quebrado aqui dentro. O líder do seu filho não é responsável pelo seu filho. Jesus estava devolvendo aqui o peso da responsabilidade para esse pai, e ele estava dizendo: ei, se eu posso. Jesus estava dizendo para aquele pai: você era para ter orado pelo seu filho, você tinha que ter orado pelo seu filho.
Você tinha que ter expulso esse demônio, mas você está sem fé. Versículo de número 24 diz assim: imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Irmão, seja rápido para declarar a sua fé. Olha só, imediatamente o pai do menino disse o quê? Eu creio. Quantos estão aqui nesse culto em fé, irmão? A Bíblia diz que tudo que não é por fé é pecado. Eu nunca tinha entendido esse texto, mas sabe o que a Bíblia está dizendo? Tudo que não é pela fé em Deus é pela sua experiência pessoal. E aí é o teu nome que vai ser glorificado. Aí você vai achar que você não precisa de Deus. Então seja rápido para declarar a sua fé, mas também seja humilde para pedir ajuda naquilo que você não consegue vencer, a sua incredulidade. Ele disse: ajuda a vencer a minha incredulidade. Seja humilde, irmão. Naquilo que você não está conseguindo vencer, peça para Jesus, peça ajuda. Tem amigos para você prestar conta, tem amigos para você pedir ajuda. Gente, irmão, vamos fazer um jejum. Eu preciso vencer isso e isso. Se essa menina não tivesse humildade, Miriam, e não pedisse ajuda para você, ela ficaria lá tentando vencer esse vício. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. O vício do jogo é um vício difícil de largar. Por quê? Que é dinheiro fácil. Há uma promessa de dinheiro fácil, há uma possibilidade de dinheiro rápido. E isso se encaixa como uma luva nessa nossa geração imediatista, que quer tudo para ontem sem esforço. O brasileiro gosta de enriquecer sem trabalhar, gosta de saber sem estudar e de comer sem engordar, concorda? A gente gosta disso, irmão. Então, o jogo gera uma dopamina na mente da pessoa. Só que essa dopamina é a maconha de Satanás, a maconha que te deixa num barato, tchurururu. Mas depois vem o ajojo, depois vem a deprê, depois vem aquele momento que você se sente o Zé Ninguém, parente do coisa nenhuma. Quando você usa o pouco que você tem, esse homem tinha um pouquinho de fé e muita incredulidade. Ele disse: eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. Ei, quando você usa o pouco que você tem, Deus libera sobre você o muito que você não tem. Eu vou repetir: quando você usa o pouco que você tem, Deus libera o muito que você não tem. E Ele tem. Oh, aleluia. Feche seus olhos, levante as suas mãos. Vim para adorar. Levante a sua mão, cante. Vim para prostrar-me. Vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso. Declare mais uma vez bem forte, cante. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Versículo 25, quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu. Irmão, com o capeta você não alivia, você repreende. Você não entrevista, não. Uma vez eu ouvi um programa da Universal de madrugada e o cara ficou endemoniado. E aí o bispo lá, não sei se era aquele lá de Floripa, perguntou: você não gosta daqui, dessa campanha? E o capeta disse: eu odeio. E por que você vem aqui? Porque eu quero trabalhar com tudo. Aí, por que você insiste em vir aqui? Ele disse: porque aqui eu falo na TV. Verdade, irmão. Capeta, ele gosta de avacalhar mesmo, né? Tem uma outra situação, mas acho que isso é piada. Acho que isso é piada, só pode. De uma pessoa que ficou endemoniada, parece que era numa igreja ali em Criciúma.
A pessoa ficou endemoniada e a pastora estava expulsando, de repente, o celular da endemoniada tocou. E ela pegou o celular e disse: estou endemoniada, depois te retorno. Eu acho que isso é piada, gente. Só pode, não pode. E aí, contra o espírito demoníaco se repreende, se ordena com autoridade. Diga comigo: oração, intimidade. Diga jejum, autoridade. Se repreende com autoridade, irmão. Versículo 26. E o espírito gritou, agitou violentamente e saiu. Diga glória a Deus. E o menino ficou como? Morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Então o propósito do espírito demoníaco é deixar as pessoas como se estivessem mortas. Você prega na célula, parece que a pessoa não escuta. Você prega aqui no culto, parece que às vezes a pessoa não escuta. Se dá atendimento, parece que a pessoa não escuta. Esse é o objetivo do capeta: deixar pessoas meia mortas, não totalmente morto. Então não se preocupe com o que as pessoas à sua volta pensam e digam, porque eles diziam: o menino, ele morreu. Lá em Lucas capítulo de número 8, quando Jesus estava indo até a casa de Jairo para curar a menina de Jairo, chegou uma galerinha para ele e disse: ei, não incomoda mais o mestre, porque a tua filha morreu. E Jesus disse: morreu nada, ela está dormindo. Irmão, quem se move em fé e quem resolve dar ouvido àquilo que o céu está falando, irmão, vê aquilo que o mundo pensa que já está morrendo como algo que está apenas adormecido. No tempo de Deus, na hora certa, Deus vai despertar, Deus vai ressuscitar. Tem coisas que talvez a sua mente, a sua incredulidade, ou os incrédulozinhos que você resolveu fazer parte do grupinho, estão vendo como coisas que já morreram na sua vida. Acredite, está apenas dormindo aos olhos de Deus. Quando Lázaro morreu, Jesus disse: o Lázaro dorme. Então não deixe, não acredite nessa mensagem: ah, desiste do teu filho, desiste da tua filha, desiste do teu casamento, desiste da tua empresa, desiste dos teus sonhos, desista. Não desista, irmão, continue orando, levante antes do sol, venha aqui para a casa de oração, pelo menos um dia por semana, tira pelo menos um dia por semana para jejuar, para colocar a sua carne no lugar dela, e se prepare para você contemplar o sobrenatural acontecer na sua volta, em nome de Jesus. Versículo 27 diz: mas Jesus tomou-a pela mão e o levantou, e o menino ficou de pé. Então Jesus, ele não apenas quer expulsar capeta, irmão. Tem gente que tem um gosto por expulsar capeta. É o dom do exorcismo. Gosta. Onde é que tem o endemoniado? Que eu sou o caçador de demônio. E vai lá, irmão, e olha, e expulsa de forma organizada. Vamos, 2 em 2, ou saiu 3, volta 1, 2 em 2. Eu quero aqui o chefe da falange, eu quero falar com o capitão aqui. É um show, irmão, é assim, ó. Olha, a gente olha e diz: vou adorar esse cara. Esse cara, ele é mais santo que Jesus, é a quarta pessoa da Trindade. Mas não faz nada por ninguém, não ajuda ninguém, não estende a mão para ninguém, não trabalha para Jesus, não serve ninguém. A Bíblia diz então que Jesus tomou-o pela mão. Jesus não apenas expulsou o demônio, ele também estendeu as mãos para colocar aquele menino de pé. Atos capítulo 3, Pedro não disse só para o coxo: em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Sabe o que aconteceu? Nada. Mas o versículo 7 diz que o Pedro pegou aquele coxo pela mão e levantou ele, o cara pulou. Irmão, nós estamos precisando de pessoas para expulsar demônios, sim, mas nós estamos precisando de pessoas que levem Jesus até os lares, através das células, que levam Jesus, que estejam dispostos a estender a sua mãozinha para ajudar as pessoas. Quem está me entendendo aqui? Versículo 28, depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? E, irmão, tem coisa que você só entende no particular com Jesus.
Tem coisa que você não consegue entender no meio da multidão. Tem coisa que você não consegue perceber no meio do barulho. Tem coisa que você não consegue decodificar no meio de muita gente, não. Você precisa ter culto, você precisa adorar e orar de maneira coletiva, mas você também precisa ter o seu particular com Jesus, porque tem coisa que Deus vai revelar para você, só quando você parar de falar, parar de ouvir barulhos e inclinar os seus ouvidos ao direcionamento do céu. Versículo 29, ele respondeu: essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. E aqui na NVT, na tradicional, diz: esta casta de demônio não sai de nenhuma outra maneira, senão pelo jejum e pela oração. Irmão, não tem plano B, é só pelo jejum e pela oração, não há jeitinho brasileiro. Então Jesus aqui deu a senha, a única senha, para neutralizar esta ação demoníaca: a oração e o jejum. Não é uma coisa ou outra. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vê desde o Velho Testamento até o Novo Testamento, Deus estabelecendo jejum e oração de maneira coletiva. Olha aqui para mim, tudo aquilo que eu faço de maneira individual, eu recebo individualmente a resposta, o resultado. Mas tudo aquilo que eu faço de maneira coletiva, nós recebemos coletivamente o resultado daquele sacrifício. É por isso que eu tenho a minha vida particular com Deus de oração na minha casa. Mas eu também gosto, a casa de oração já existe há mais de 8 anos. Eu gosto de estar aqui coletivamente orando com os irmãos, porque eu não quero, irmão, ser o destaquezinho da igreja. Eu vou lá no domingo à noite só para ver o pastor. Eu não quero isso, isso não é bom, isso não é igreja. Eu quero que não só eu, mas os pastores dessa casa, os líderes de célula dessa casa, os supervisores, eu quero que todos os membros dessa casa sejam inflamados pelo fogo do céu. Ei, quando a igreja ora com fé, Deus responde com fogo. Quando a igreja se reúne em oração e jejum, irmão, não tem capeta que resista. Pode até se levantar, mas não resiste. Então vamos falar um pouquinho do jejum e a oração que mudam sentença. Isso está lá em Jonas capítulo 3, versículos 5 e 8. Jonas capítulo 3, versículos 5 e 8. Jonas foi mandado por Deus a Nínive, porque o pecado de Nínive tinha chegado até Deus, e Deus manda Jonas lá com uma sentença: olha, dentro de um período, essa cidade vai ser subvertida ao poder de Deus. Diante da mensagem então do profeta Jonas, o rei daquela cidade resolveu colocar todo mundo para jejuar. Fala assim comigo: todo mundo. Eu quero estabelecer como cultura dos pastores nós jejuarmos na sexta-feira. Na minha célula, toda segunda-feira a gente está fazendo jejum. E já vi mudança, irmão. Já vi mudança. Imagina a igreja inteira, imagina esse público aqui. Leozinho, você já imaginou esse público aqui orando a Deus 6 da manhã, gente? Você já imaginou o que vai começar a acontecer nessa cidade? Poyang Cho fez isso com a sua igreja, a igreja de Iodo. E sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Mudou o PIB daquele país, mudou a história daquela nação. Em um momento aquela igreja, o presidente da república da Coreia do Sul era diácono naquela igreja. Irmão, nós vamos viver isso em nome de Jesus. O rei de Nínive disse: galera, ninguém vai comer nada, nem beber nada. Passarinho não vai provar o piste, cachorro não vai comer carne, gato não vai beber leite, ninguém vai fazer nada. Vamos mudar essa sentença de Deus sobre nós. Está aqui no versículos 5 e 8, diz assim: e os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum, e clamarão fortemente ao Senhor. O rei de Nínive disse: nós vamos jejuar todo mundo, gente, e nós vamos orar fortemente ao Senhor. Sabe o que aconteceu? Uma nação inteira se converte a Jesus. Uma nação inteira se converte a Jesus. Eu creio nesse avivamento coletivo.
Só que os grandes avivamentos começaram com pequenas reuniões de oração de pessoas, de uma igreja apaixonada, falando ainda de jejum e oração e adoração que vencem guerras. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 3, só para você entender. O rei Josafá, ele recebeu a notícia de que os moabitas, os amonitas e os meunitas, 3 exércitos poderosos, estavam marchando contra Judá para destruir tudo. E o Josafá, o rei, ficou sem saber o que fazer, e de repente ele recebe uma direção, que está no versículo 3 do capítulo 20, ele diz o seguinte, na linguagem de hoje: Josafá ficou com medo. Alguém aqui, além de mim, também tem medo? Percebo que você tem medo de aceitar que tem medo. Um medo é normal, todos nós temos algum tipo de medo. O Josafá, quando ele ouviu essa notícia, ele ficou com medo. Sabe o que ele fez? Foi para o Instagram: gente, é o crente 6 horas por mim? Foi isso que ele fez? Olha o que diz a Bíblia. Ele orou a Deus, o Senhor, pedindo socorro. Depois deu ordem para todo o povo de Judá que jejuasse. Aleluia. Você quer ver a sua família abençoada? Aqui só uns 2, vou tentar aqui. Você quer ver sua família abençoada de verdade? Você quer ver milagres financeiros acontecendo na sua casa? Você quer ver Deus mudando a história política da nossa nação? Você quer ver? Então, irmão, eu estava vendo ali um cartaz de, acho que 95 anos da Assembleia de Deus de Araranguá. Será que é isso que eu entendi ali? É porque quando eu estava lá ainda era 60 anos já. Você quer ver realmente assim algo extraordinário acontecer através de uma igreja pequena e fraca como a nossa? Você quer ver algo? Que tal a gente se unir nisso, irmão? Em jejum e oração. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus disse para Josafá: nem puxa da espada para vencer esses 3 exércitos. O que a gente vai fazer, Deus? Só levante a mão e canta, só adora, e aí você vai ver o que eu vou fazer. Irmão, tem batalhas que a gente está lutando porque a gente deveria estar lutando de joelhos, em oração, em jejum. Por isso a gente está se cansando. Agora, quando a gente ora em jejum, irmão, Deus entra na batalha, Deus faz coisas contra o nosso inimigo que a gente não tem nenhuma noção, gente. Joel capítulo 1, versículo 14. Aqui mostra que a liderança do povo de Deus foi convocada para orar e jejuar. Pastor, por que eles foram convocados? Aí em Joel capítulo de número 1, versículo 14. Porque o povo de Deus estava recebendo uma maldição através de gafanhotos. Muitos gafanhotos, migrador, cortador, a locusta. Eram gafanhotos infernais, que o povo ia lá, plantava, cuidava, regava, e quando estava se aproximando a época da colheita, os gafanhotos iam lá e devoravam toda aquela colheita. Pastor, o que esses gafanhotos representam? Demônios. É aqueles demônios que agem na nossa vida financeira, que agem na nossa vida. Chega no final do ano, você pensa: vou ter que reescrever meu projeto de vida, porque não aconteceu nada esse ano daquilo que eu escrevi. E a gente não entende o porquê, a gente não sabe o que está acontecendo. Mas olha o que diz o texto. Olha o que diz o texto, Joel capítulo 1, versículo 14. O profeta dizendo: convoquem uma reunião onde? No templo, e anunciem um dia de jejum. Reúnam as autoridades, ou seja, a liderança, e todo o povo de Judá no templo do Senhor nosso Deus, e orem a Ele pedindo o quê? Socorro. Eu acredito, irmão, que quando for estabelecida essa cultura de jejum e de oração, Deus vai começar a libertar muitas pessoas desse espírito de comprar fiado, de estar o tempo todo atolado em dívidas. Você precisa entender que isso não é natural. Pastor, assim, eu
eu passo na frente da loja, eu olho para a vitrine, eu até tento me esquecer daquele vestido, mas eu não consigo. E se lá tiver assim 10 vezes, daí mesmo eu chego a me lacrimejar toda, assim, eu oro em línguas, eu fico doidona. Isso é espírito, irmão. Não é brincadeira, nós precisamos entender, nós precisamos ter discernimento do que tem agido na economia da nossa cidade. A oração e jejum definem bons líderes. Atos capítulo 13, versículo 3. Aqui mostra a oração e o jejum, que representam um momento decisivo na igreja primitiva, porque até então nenhum missionário ainda havia sido enviado, e a igreja precisava levantar líderes, a igreja precisava levantar pessoas que não apenas fossem, aliás, todo domingo para o culto. Ai, que culto bom, que palavra, gente, que palavra. Não, vou mandar um WhatsApp para o pastor Paulo. Pastor Paulo, essa sua pregação hoje foi boa demais da conta. Eu não sei como é que tanto crente ruim dorme como Eutico e cai. Mensagem poderosa. Deus queria mudar o cenário da igreja. Como? Tirando a igreja de dentro do templo e enviando para fora, onde os pecadores estão, onde o diabo está fazendo um saragaço na vida das pessoas, nos lares. Diga para alguém do lado: Deus quer enviar você. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os Fecha seus olhos um pouquinho, fecha. Receba o espírito desse culto. Receba o espírito desse culto. Uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite. É chegado o amanhecer. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando os seus profetas. Levante a sua mão, levante a sua mão. Um novo dia amanhecer. Uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite. É chegado o amanhecer. Então, se você não consegue jejuar na sua célula coletivamente, se eu não consigo jejuar na igreja coletivamente, isso também deve ser um ministério individual. Atos capítulo 10, versículo 30. Hoje eu falei sobre Cornélio, e eu falei que coisa interessante, o cara não era crente, irmão. Ei, o cara não era crente. Deixa eu falar uma coisa. Os ímpios, os não crentes estão jejuando mais do que os crentes. Só que é um jejum intermitente, mas é jejum. Os ímpios estão jejuando para ter um corpo saudável, para ter um corpo legal, um corpo animado. E nós não fazemos isto para ter uma alma, e o corpo também, porque não tem remédio mais poderoso do que o jejum. Deus não criou o jejum para nos sacanear. Não, irmão, Deus criou o jejum para nos desintoxicar, para nos emagrecer também, em nome de Jesus. Olha só o que a Bíblia fala a respeito de Cornélio. E disse Cornélio: há 4 dias eu estava em jejum até as 3 horas da tarde, orando em minha casa. Sabe o que aconteceu aqui? Eu preguei de manhã, esse cara teve a presença, a visita de um anjo do Senhor. O cara teve, irmão, não era crente. Você consegue entender que o cara não era convertido? O Pedro teve que ir lá pregar para ele e apresentar Jesus para ele se converter. Agora, se o ímpio, irmão, se o ímpio, por causa da oração e do jejum, ele consegue ver anjos, você já imaginou o que um crente que serve a Deus fiel, que serve a Jesus, que só adora Jesus, você já imaginou o que vai começar a acontecer na nossa vida? Quem está me entendendo aqui? Ah, pastor, mas eu não jejuo porque eu estou velhinho demais, ou já estou com 80 anos, 60 anos, 70 anos, eu já servi muito a Jesus, eu estou indo pouco na igreja agora, né, porque
Agora eu fico aqui, ó, de boinha, coçando. Porque eu acredito que Deus não vai ter coragem de levar um velhinho para o inferno, né? Só porque não está indo na igreja, porque não está orando, não está jejuando. Eu não tenho mais idade para jejuar e orar. É mesmo? É sério isso? Então vamos lá, coloca para mim aí Lucas capítulo 2, versículo 37. A Bíblia fala de uma profetisa chamada Ana. E olha o que a Bíblia fala sobre ela, que coisa legal. E era viúva, ou seja, ai pastor, eu estou meio assim porque o meu marido não me acompanha. Essa mulher, irmão, ela era viúva, sozinha. Esta mulher era viúva de quase 84 anos e não se afastava do templo, ou seja, ela não ficava em casa, irmão, nos dias de culto. Ela vinha para a igreja, era a primeira a estar na portinha quando abria a igreja para oração. 84 anos, não se afastava do templo, servindo a Jesus em jejuns e orações. Jejuns e orações, 84 anos. Ah, mas o meu bebezinho, ele tem só 12 anos, pastor. Eu não vou botar ele jejuar, porque ele tem só 12 anos. É, mas um celularzinho você já deu para ele com 8, com 9, com 10. Bota esse gordinho para jejuar. Bota esse, mas tadinho, pastor, ele é magrelinho demais. Ele é magrelinho, não vai aguentar. Será que o Vicente aguenta o jejum? Pelo menos até as 9 da manhã. Acorda às 8, jejum até as 9. Começa assim, irmão. Mateus capítulo 9, versículo 15. Mateus capítulo 9. Questionaram Jesus dizendo: olha, os fariseus jejuam. Quando você lê outro texto, você vê que os fariseus eles jejuavam 2 dias na semana. Era terça e quinta-feira da semana, eles jejuavam 2 vezes. Aí eles disseram: olha, os fariseus jejuam 2 vezes por semana. Os discípulos de João Batista também jejuam. Por que os teus discípulos não jejuam? Questionaram Jesus: por que eles não jejuam essa cambada aí? Jesus disse: vocês sabem de nada, inocentes. Olha o que Jesus falou em Mateus 9,15. Antes disso ele disse: pode alguém jejuar numa festa de casamento, quando o noivo está ali, está tudo ali? Hoje eu quebrei assim, aconteceu um milagre na minha vida, irmão. Eu fui um aniversário de uma criança. Foi um aniversário. Deus hoje foi uma vitória para mim. Estou me sentindo muito feliz por isso. Mas não fique me convidando que eu não gosto. Fui no aniversário. Você acha que eu fui lá para ficar lá sem comer, irmão? Um entreveiro top. O Jesus está dizendo: não tem como você jejuar numa festa. Então que nem vá. Eu lembro que quando eu estava fazendo o jejum de 7 dias, eu fui no aniversário. Era da Manu ou da outra? Lá no Grêmio. Oi? Da Lívia. Sofri demais, gente. Todo mundo comendo. Era lá do lado da Help, né? Aquele cheiro de pizza. Fiz uma doideira, gente. Uma doideira. Não faço mais isso. Mas olha só que Jesus falou aqui: dias virão, contudo, em que o noivo lhe será tirado. Então jejuarão. Jesus está dizendo: quando eu for levado aos céus, quem ficar na terra, se quer fluir no Espírito, se quer ter uma vida com Deus, se quer não apenas ter intimidade através da oração, mas autoridade através do jejum, vai precisar jejuar. Vai precisar. E para encerrar, a oração e o jejum movimentam o braço de Deus. Isso está lá em Esdras capítulo 8, versículo 23. Diz assim: nós, pois, jejuamos, pedimos isso ao nosso Deus, e Ele moveu-se pelas nossas orações. Você quer que Deus se mova? De verdade? Você quer que Deus faça milagres de verdade? Deixa eu te falar, irmãos, a introdução ao milagre nos leva ao extremo da nossa força. Mas pode ter certeza que coisas extraordinárias começarão a acontecer. Grandes coisas da parte de Deus vão começar a acontecer.
Pastor, então já vou fazer igual a você, já vou largar logo 7 dias de jejum só na água. Não faça isso, começa devagar. A minha meta esse ano é fazer um jejum de 40 dias só com água. E eu estou me preparando, estou treinando. E quando isso acontece, irmãos, milagres começam a acontecer. Quero convidar a banda para subir. Gente, um dia eu estava em 3 dias de oração e jejum, sem água, abstinência total. Já contei isso aqui, mas como tem gente que está pela primeira vez, 3 dias sem água, jejuando. Fui lá em Tubarão, numa célula que a gente fazia lá, e orei por uma senhora que frequentava, mas não estava muito firme assim, estava meio que começando a frequentar a Igreja Verdade, lá em Tubarão. Eu orei por ela, quando coloquei a mão sobre a cabeça dela, ela caiu, depois ela levantou, não foi manifestação demoníaca, foi só caiu mesmo, porque não aguentou a unção que foi liberada sobre a vida dela. E aí quando ela volta para casa, aquela senhora, ela volta para casa, ela só entra dentro de casa, pergunta para os filhos, para a família assim: vocês estão surdos? Baixa essa TV. Eles se olharam, falaram para ela: a senhora é surda, mãe. Ela perguntou: por que vocês estão gritando? Naquela oração Jesus curou ela de surdez. Não era uma surdez total, era tipo 80% de surdez, uns 20% ela ouvia. E eu creio, irmão, que isso vai começar a acontecer na sua vida. Na sua vida. Na sua vida. Na sua vida, na sua vida. Vai começar a acontecer nas nossas vidas. A gente vai começar devagar. Vai começar devagar. Eu vou a partir do domingo que vem colocar alguns programas aqui de jejum. E se prepare para você viver o sobrenatural de Deus. Amém? Fique em pé, por favor.